Agora que a gente já fez a segmentação do nosso mercado, já temos um ponto de partida, a gente vai aprofundar nessa persona, nessa pessoa que está ali dentro do mercado tomando decisões. O que a gente fez até o momento, quando a gente levantou aquelas características de perfil, eram questões muito iniciais, né? Era uma construção do arquétipo desse indivíduo que a gente vai atender. Mas agora a gente precisa ter profundidade. Como é que a gente faz isso, né? O primeiro conceito que a gente precisa entender desse indivíduo é o job to be done. Qual que é o trabalho que esse indivíduo está tentando fazer? Todo mundo tenta fazer alguma coisa, está tentando realizar uma ação. E a gente precisa mapear isso do nosso cliente. Se tudo que existe no mundo serve para ajudar a gente a cumprir essas ações, o que a gente precisa entender é, se eu estou fazendo uma apresentação, ou se você está fazendo uma apresentação, um pitch, por exemplo, para o investidor, o Pointer é um produto, uma solução que você contrata para te ajudar a realizar o job, realizar a apresentação. Quando a gente para pensar dessa forma, a gente muda o modelo e como a gente enxerga todos os produtos e serviços oferecidos hoje no mercado. O Job to be Done é isso, a caracterização de todas as ações que a gente tenta realizar no nosso dia a dia. Voltando ao Pointer, a gente pode pensar, se o job é realizar uma boa apresentação, eu poderia fazer isso de várias formas. Tem toda a questão da apresentação em si, da estrutura de criação dela, mas enquanto eu estou falando, eu não quero ter que ir no computador e passar o slide, e olhar para a tela e passar o slide. Por quê? Porque isso gera uma dor para mim, né? Isso gera um incômodo, que é ter que quebrar a minha fala, interrompê-la no meio, para ir até o computador realizar uma mudança no slide. Pensem se vocês estiverem num palco, num evento de startups apresentando. Isso pode quebrar muito a ordem lógica e atrapalhar o pitch de vocês para o investidor. Então, conscientes de que o job é fazer uma boa apresentação, a jornada para cumprir esse job hoje envolve ir até o computador e passar o slide. Isso gera uma dor, que é a dificuldade de quebrar a sua ordem lógica, o seu raciocínio. Fica muito mais fácil da gente imaginar a criação de alguma coisa que te ajude a passar aquele slide sem precisar ir até o computador. E assim a gente consegue construir o Pointer. Vamos supor que foi isso que a pessoa pensou quando construiu esse produto que nos serve, que a gente contrata ele para nos ajudar a cumprir o nosso job. Então, todos os produtos no mundo ajudam a gente a cumprir esse job. Aqui a gente já teve uma visão geral de tudo que vem nesse bloco, né? Job, como que cumpre esse job hoje e quais são as dores que aparecem. Se as pessoas estão tentando fazer uma tarefa e durante essa jornada de como elas resolvem hoje, visto que você ainda não existe, não aparece nenhuma dor, não tem nada que incomode elas, talvez não faça sentido a gente usar esse segmento de mercado como cabeça de praia. Agora, se as pessoas estão tentando realizar essa tarefa é super importante para elas, esse job, e a forma com que elas resolvem hoje não a resolve da melhor forma, na verdade, né? Gera um monte de dor, implica em um monte de consequências, talvez esse de fato seja um mercado interessante para a gente começar a atacar. Isso vale para tudo. Então, se a gente está num ponto da cidade, quer ir para outro ponto da cidade, a gente vai entender, né? O job é se deslocar, sair de um local, ir até o outro. Como que eu faço isso? Tem várias formas de fazer isso. Qual forma eu vou escolher? Aquela que me ajudar a cumprir o job da melhor maneira. Então, se eu estou num ponto da Paulista, eu quero ir para outro ponto da Paulista no horário de pico, talvez eu vou escolher um patinete, porque eu consigo usar aquilo ali para me locomover da melhor forma. Mas esse mesmo indivíduo, às vezes essa mesma persona, numa situação de uso diferente, ele pode escolher, no final do dia, sair ali da Paulista, da onde for o trabalho dele, e pegar um Uber para ir para casa. Então, uma situação de uma necessidade de uso diferente. A gente sempre vai escolher o produto ou serviço ou a solução que nos ajuda a cumprir o job da melhor forma. Tem um caso muito emblemático do Clayton Christensen, que é o criador do conceito de Jobs to be Done, em que ele faz um estudo junto com o McDonald's para entender qual job o milkshake do McDonald's cumpria. Basicamente, o McDonald's já estava tentando fazer uma melhoria no modelo deles de milkshake. Eles fizeram um monte de pesquisa de mercado, aqueles modelos clássicos, né? Que empreendedor que nunca realizou um formulário no Google Forms e disparou para um monte de gente, né? Fizeram uma pesquisa de mercado, entenderam ali o que as pessoas queriam que tivesse diferente no produto. Eu queria que o produto tivesse mais assim, com sabor mais assado. E o McDonald's implementou todas essas melhorias. Só que isso não fez aumentar a venda de produtos. Eles ficaram intrigados por quê? Se eles fizeram toda a pesquisa, entenderam o que os clientes queriam e fizeram as implementações do produto. A gente tem que lembrar sempre daquela frase do Henry Ford, né? Se eu perguntar para meus clientes o que eles querem, eles vão dizer cavalos mais rápidos. Porque é só isso que eles conhecem. O que a gente precisa entender não é o que eles querem, mas sim o que está ruim na vida deles enquanto eles estão tentando fazer alguma coisa.
E quando o Clayton Christensen foi contratado, ele foi com uma equipe até o local, pegou o McDonald's de exemplo, ficou observando cada uma das pessoas que comprava milkshake, o que elas faziam na sequência. E ele viu que grande parte das pessoas comprava milkshake pela manhã, entrava no carro e ia dirigindo. Saía dirigindo para algum local. E ele foi conversar com as pessoas para entender. Pra onde você tá indo? E viu que a maioria das pessoas estava indo pro trabalho. Algo, primeiro, a princípio, inesperado, né? E aí ele falou, tá, você tá indo pro trabalho, mas por que você comprou um milkshake? As pessoas começaram a refletir sobre isso, né? Não é uma pergunta que você escuta todo dia. E elas foram falar, eu comprei porque ao longo do tempo que eu tô indo pro meu trabalho, eu fico meia hora no carro, é meio chato, é meio monótono. Pelo menos com o milkshake eu tô ali me entretendo com alguma coisa. E bom, ele me dá uma sensação de saciedade também, aí eu consigo chegar no trabalho, focar, fazer minhas coisas e só mais tarde precisar fazer uma pausa pro almoço. Essa é uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, né, um perfil um pouco diferente do nosso, mas o Christensen entendeu que o job que o milkshake estava ajudando as pessoas a cumprirem não é um job clássico de alimentação, mas sim um job de se entreter ao longo da jornada, do caminho até o trabalho, e ainda um job secundário de ficar saciado com isso enquanto ela começa o trabalho pela manhã. É um pouco diferente isso do que a gente imaginava, mas com essas informações, qual que é o job de fato das pessoas que estavam comprando, eles conseguiram fazer alterações no milkshake. Foi quando mudou a espessura do milkshake e a espessura inclusive do canudo também, para que isso fosse um tempo maior, um prolongamento maior do tempo na viagem, do consumo do produto, e isso trouxesse uma sensação de maior saciedade para os indivíduos. Por quê? Porque aquele produto, apesar de ser um alimento, ele está ajudando a pessoa a cumprir um job. Esse exemplo ele é emblemático, ficou muito famoso, tem um vídeo no YouTube, inclusive do próprio Clayton Christensen, contando isso com mais detalhes. Fica aqui a recomendação. Mas o ponto é, a gente precisa entender que existem jobs diversos. Tem jobs funcionais, a pessoa só quer realizar uma atividade de fato, né? Aqui, cortar a grama, redigir um relatório financeiro. A gente tem um job um pouco mais profundo, um job social, né? Ter uma grama mais bonita que o meu vizinho. Isso é um job muito mais ligado a uma percepção emocional, social na verdade, mas já tendendo para o emocional. Ser visto como um profissional competente, ampliar meu network, são tudo tarefas que as pessoas estão tentando cumprir. E tem os jobs mais profundos ainda, que são realmente os emocionais. Que aí é saber que não há um animal na grama, porque eu tenho algum medo, algum receio. Redes sociais, inclusive, abordam bastante essas questões, tanto do emocional quanto do pessoal e o social de uma forma muito conjunta, né? E por isso que dão tão certo. Mas as pessoas têm jobs diferentes. Quanto mais profundo for, quanto mais emocional for, quanto mais social for, mais a gente consegue amarrar essa necessidade, a nossa solução, a ajudar essa pessoa a cumprir de uma melhor forma. Porque é um job mais profundo, um job realmente que costuma incomodar mais. Esse ponto é fundamental porque é o primeiro conceito que a gente precisa ter profundidade para entender o nosso público-alvo. Entendendo o job, entendendo que esse conceito e que todos os produtos no mundo existem para ajudar a gente a fazer o job, a gente percebe que não existe job não resolvido. Se eu sou um sistema de gestão, como é que o meu cliente está resolvendo essa necessidade dele hoje sem um sistema? Provavelmente ele está fazendo no Excel, no papel, e esses são formas super factíveis de se resolver o job. Se com essa forma de se resolver o job o cliente não tem uma dor, não está sendo ruim para ele, não está incomodando ele, talvez ele não precise de um sistema de gestão. Mas ok, se dessa forma está gerando algum incômodo, eu perco papel, o Excel eu não consigo replicar, eu não tenho essa informação de uma forma compilada, não sei, alguma coisa está ruim nessa jornada dele para cumprir o job, aí sim faz sentido a gente construir uma solução para poder cumprir esse job de uma melhor forma, evitando essas dores. Mas não existe job não resolvido. Entendendo isso, a gente entende que a gente sempre vai ter concorrentes, mesmo que forem concorrentes indiretos, e que só faz sentido construir uma solução se o job não está sendo resolvido da melhor forma, porque existe uma dor durante a jornada atual, a jornada como o nosso cliente resolve hoje o job dele.